Oi gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Carol de Língua Portuguesa e esse é meu canal Prof. Explica. Na aula de hoje nós resolveremos exercícios sobre acentuação gráfica. Roda a vinheta. Antes de começarmos os exercícios, vamos relembrar alguns conceitos importantes, começando pelo conceito de sílaba. Então, a sílaba é um fonema ou grupo de fonemas pronunciado de uma única vez. Então, dependendo da quantidade de sílabas de uma palavra, ela pode ser classificada como monossílaba, que tem apenas uma sílaba, dissílaba, que tem duas sílabas, trissílaba, três sílabas, ou polissílaba, quatro ou mais sílabas. Outro conceito importante é de acentuação gráfica. Então, a acentuação gráfica é a colocação de acento gráfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou a sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte. Então, dependendo da posição da sílaba tônica em uma palavra, ela pode ser classificada como oxítona, que tem a última sílaba tônica, né, mais forte, paroxítona, que é a penúltima, e proparoxítona, que é a antepenúltima. Questão número 1. Numere as orações abaixo de acordo com a razão do acento gráfico. Então, aí é só olhar, né, quais as regras de acentuação que nós temos nas palavras na alternativa A, B, C, D e E ver ali na coluna qual é o número que corresponde a essa regra e relacionar, né? Lembrando que vocês podem pausar a aula, fazer os exercícios com calma e depois continuar assistindo para ver a explicação e qual é a resposta correta. Ali na letra A nós temos herói, papéis e chapéu. Então, tanto em herói, quanto em papéis, quanto em chapéu, nós temos ditongos, né? Que é oi, és e el. Então, ali tem, a número 2 diz, né? Que nos ditongos ei, el e oi, em palavras oxítonas, né? São acentuadas. Então, ali é o número 2. Uma observação, herói tem acento, heróico não. Por quê? Porque em herói nós temos o ditongo oi, em uma palavra que é oxítona, né, que tem como sílaba tônica, sílaba mais forte, a última sílaba da palavra. Já em heróico, não. Em heróico nós temos o ditongo oi também, só que não é uma oxítona, é uma paroxítona. Então, por isso que herói tem acento e heróico não. E isso foi uma mudança que ocorreu com o novo acordo ortográfico, tá? Então, por isso que em alguns livros antigos vocês podem, às vezes, encontrar as palavras heróico, ideia, assembleia, geleia acentuadas e hoje em dia elas não são mais acentuadas, tá? Por causa da mudança que teve depois aí do novo acordo ortográfico. Letra B, público, músico e abóbora. Então aí todas são acentuadas e todas são proparoxítonas, né? Que são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica. Então ali em público, publicou, né? Então o pu é a minha sílaba tônica mais forte e é a antepenúltima. Então, ali é número 5, proparoxítonas, né? Todas as três. Letra C, café, giló, guaraná. Então, café tem como sílaba tônica a última, né? Que é o fé. Giló é o ló e guaraná é o ná. Então, aí é o número 3, né? Que são as oxítonas terminadas em A, E ou O, né? Letra D, saúde, heroína e cafeína. Então, aí, saúde, nós temos o hiato, né? Porque o U vai ficar separado do A na hora que a gente faz a divisão silábica. A mesma coisa com heroína, fica heroína, cafeína. Então, aí é número 1, né? Que é quando a gente tem hiato, tá? Por isso que é importante saber separar sílabas, tá? Parece uma coisa simples, né? Que a gente aprende quando é bem pequeno ainda, mas às vezes a gente pode esquecer as regrinhas, enfim, tem gente que se confunde. E aí, se não sabe separar a sílaba corretamente, pode confundir, achar que não é hiato, é ditongo, enfim, tá? Então, por isso que é importante saber separar a sílaba corretamente. E a letra E, túnel, açúcar e bônus. Então, aí nós temos a única que sobrou também, né? Número 4, paroxítonas. Então, ali, túnel é uma paroxítona terminada em L. E a regra diz que a gente acentua paroxítonas terminadas em L. Assim como a gente acentua paroxítonas terminadas em R, como em açúcar, e paroxítonas terminadas em S ali, né? Na verdade, o S, que é a palavra bônus, tá? Então, as regras de paroxítonas são as mais variadas, né? Porque a gente tem muitas palavras paroxítonas na língua portuguesa e aí tem muitas regras para acentuação de palavras paroxítonas, né? Então, por exemplo, a gente tem que acentuar, além de paroxítonas terminadas em L, R e o S, né?
Também as terminadas em I, is, né? Em X, em N, em ou uns, enfim, entre outras, né? A gente vai vendo aqui durante os exercícios. Questão número 2. Acentue corretamente as palavras abaixo. Em seguida, explique a regra de acentuação utilizada. Então, ali, mês, chá e céu. Então, né, todas elas têm que ser acentuadas, né? Fica mês com acento circunflexo, chá e céu com acento agudo. Por que a gente acentuou essas palavras, né? Porque elas são monossílabos tônicos, né? Então, a gente tem que acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, tá? Letra B. Parabéns, maracujá e refém. Então, também vamos colocar o acento, né, em parabéns no E, maracujá no último A e em refém no último E. Por que a gente acentuou essas palavras? Porque elas são oxítonas, né, terminadas em A e em e ens, tá? Então, a gente acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Letra C. Brócolis, didático e inteirinho. Então, aí, né, vamos colocar o acento no primeiro O de brócolis, em didático, né, no A, e no I de inteirinho, no primeiro I. Por que a gente acentuou? Porque elas são proparoxítonas. As regras de proparoxítonas são as mais fáceis, até porque só tem uma, né? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, que alívio, né? Pelo menos nas proparoxítonas a gente não tem que se preocupar. Você só tem que se preocupar em saber separar as sílabas corretamente para ver se a palavra é mesmo uma proparoxítona, né? Se ela for uma proparoxítona, que tem a antepenúltima sílaba tônica mais forte quando a gente pronuncia, ela tem que ser acentuada, tá? Letra D. Fênix, órgão e júri. Então, também vamos colocar os acentos ali, né? No primeiro E, ali em fênix, no órgão. Lembrando que, né? Vocês podem dizer, ah, mas órgão já tá com acento, o tio ali. O tio não é acento, tá, gente? Ele é um sinal que indica que a palavra é nasal. Que quando a gente pronuncia essa palavra, o ar sai pela boca e pelo nariz. Então, ali a gente tem que colocar o acento agudo no O, né? Órgão. E júri tem acento no U. Então, elas são paroxítonas, né? A fênix é uma paroxítona terminada em X, órgão termina em ão e júri termina em I. E a letra E, fiéis, coronéis e troféus. Então, aí, né, vamos colocar um acento no E de fiéis, em coronéis também no E, e em troféus também no E, né? Ali, a gente tem ditongos abertos em palavras que são oxítonas, né? Então, a gente já viu essa regra lá na questão número 1 também. Então, por isso que elas são acentuadas. Questão número 3. Em qual das alternativas abaixo todas as palavras foram acentuadas de acordo com a mesma regra? Então, ali, caráter, cômodo, dúvida, sofá, alguém, fácil, gráfico, lá, tórax, desagradável, repórter e pássaro, e gramática, árvore, científico. Então, vamos ver. Na letra A, caráter é uma paroxítona terminada em R. Mas cômodo é uma proparoxítona. Então, já não pode ser a letra A. Dúvida também é uma proparoxítona. Mas, né, só para a gente ir vendo as palavras que tem, né? Mas a gente já sabia que não podia ser a letra A, porque caráter é paroxítona e cômodo é proparoxítona. Então, já não dá, porque elas não são todas acentuadas pela mesma regra. Letra B, sofá, alguém, fácil. Então, sofá é uma oxítona terminada em A, alguém é uma oxítona terminada em EN, mas fácil é uma paroxítona terminada em L. Então, não pode ser também a letra B. Letra C, gráfico, lá, tórax. Então, gráfico é uma proparoxítona, lá é um monossílabo, tórax é uma paroxítona terminada em X. Também não pode ser. D, desagradável, repórter e pássaro. Então, aí nós temos desagradável, é uma paroxítona terminada em L, repórter, paroxítona terminada em R, e pássaro, proparoxítona. Então, só sobra a letra E, gramática é proparoxítona, árvore, proparoxítona e científico, proparoxítona. Então, as três palavras são acentuadas pela mesma regra, que é a regra das proparoxítonas, que diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Questão número 4. Escreva as frases no plural, levando em consideração as formas verbais. Então, ali, ele sempre vem aqui. Quando a gente passa essa frase para o plural, fica ele sempre vem aqui. Só que tem um detalhe, né?
Quando a gente tem um verbo monossílabo, né, que tem apenas uma sílaba, terminado em em, né, em, o plural vai ficar em, mas esse e vai ter o acento circunflexo, como eu coloquei ali. Eles sempre vêm aqui com acento, tá? Letra B. A menina não crê em mais nada. Então, aqui é uma outra regra que diz que os monossílabos, né, os verbos monossílabos terminados em e com acento circunflexo, no plural fica e-m. Sai o acento e dobra o e, tá? Então, ali ficaria as meninas não creem em mais nada. Letra C. O policial tem autoridade. Os policiais têm autoridade se tem com acento circunflexo. Assim como já teve acento lá na A. É a mesma regra, tá? Só que agora a gente mudou, não é o verbo vir, né? É o verbo ter. Letra D. A criança lê muito. No plural vai ficar as crianças leem muito. Então, esse ler ali, né? A gente vai tirar o acento e vai duplicar o E. Vai ficar leem. E você vê problema em tudo. Então, vocês veem problema em tudo, né? Na verdade, fica problemas, né, em tudo, porque é para colocar a frase, né, toda a frase no plural. Então, fica vocês veem problemas em tudo. Questão número 5. Assinale a alternativa em que as palavras sejam respectivamente oxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona, proparoxítona e oxítona. Então, essa é uma questão de prova, né, eu quis trazer para vocês irem se acostumando como que os concursos cobram acentuação gráfica, né. Então, nem sempre eles trazem palavras do dia a dia que a gente conheça, que a gente costuma utilizar. Então, por isso que é importante conhecer as regras e também ler bastante, né? Que assim a gente vai aumentando o nosso vocabulário. Letra A, papel. É uma oxítona? É, né? Teria que ser uma oxítona, tá na ordem certa. Sagu é oxítona? É. Andrajo é paroxítona? É. Então, ó, será que é a letra A? Xenófobo é proparoxítona? É. Redondo não é proparoxítona, é paroxítona. Então não pode ser a letra A. E sacia é oxítona, né? Letra B. Sabia não é oxítona, é paroxítona. Então já não pode ser a letra B. Mas vamos ver as palavras que tem ali para vocês até praticarem, né? Então, interessar é uma oxítona, anjo é paroxítona, borrego é paroxítona, íntimo é proparoxítona e saúde é paroxítona. Letra C. Canavial é oxítona, superar é oxítona, novel é oxítona. Também já não pode ser a letra C, porque teria que ser agora uma paroxítona, né? Então, teria que ser oxítona, oxítona e paroxítona. E a gente começou já tendo 3 oxítonas, né? Cádmio é paroxítona, contíguo é paroxítona também, e interesseiro é paroxítona. Então, não pode ser a C. Letra D. Saci é oxítona, sagu, oxítona, indelevelmente, paroxítona, como tem que ser, então talvez seja a letra D, né? Pródigo, proparoxítona, bígamo, proparoxítona e sinal, oxítona. Então, é essa daí, né? Letra D. E por que não é a letra E, né? Tizil não é oxítona, é paroxítona, então já estaria errado, né? Mas vamos ver as outras. Anéis é oxítona, móvel, paroxítona, esperançoso, paroxítona, código, proparoxítona e colher, oxítona. Então, é a letra D mesmo, né? Chegamos ao fim desta aula, espero que tenham gostado, que seja útil. Curtam este vídeo, deixem seus comentários se tiverem dúvidas, compartilhem. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima aula. Tchau!